Olá, minha gente, muito boa noite a todas, a todos, boa tarde ou bom dia para quem nos verá em horários diferentes. Eu trouxe hoje para a nossa conversa semanal, como sempre fazemos todas as quartas-feiras, 3 temas muito atuais. O primeiro deles são as novidades a respeito da pandemia que afeta especialmente hoje o Brasil e a Índia. Num segundo ponto, nós vamos tratar da crise social que avizinha o Brasil, já está instalada e vem piorando, e eu quero explicar para vocês por que a tendência é piorar. Alguns dados que eu retirei de um artigo do professor Márcio Postman, da Unicamp, que mostra a evolução da concentração de rendas no Brasil nos últimos anos. Antes de começar com os nossos assuntos de hoje, eu quero ainda dizer que dentro da questão da pandemia, nós vamos tratar dos depoimentos dos ex-ministros da Saúde na CPI que está investigando as possíveis irregularidades no tratamento da pandemia. Então nós vamos estar aqui comentando os depoimentos dos ex-ministros Mandetta e Taixe. Antes de iniciar, eu quero pedir a vocês que nos ajudem, aqueles que puderem, compartilhem, que compartilhem no Facebook, que curtam o nosso canal lá no YouTube, no Instagram, que leve esta discussão, essa nossa troca de informações para outras pessoas do seu círculo de amizade. Que o nosso objetivo aqui é trocar informações e ajudar na formação de uma melhor consciência de cidadania. Bom, a respeito da crise sanitária, se alguém quiser fazer algum comentário, fazendo um parênteses aqui, fique à vontade, alguma pergunta, nós estaremos respondendo ao vivo, Está conosco aqui a Maiara nos ajudando. Bom, a crise sanitária, o que nós temos de novo? Nós temos que o Brasil tem uma situação de instabilidade e que aparentemente o epicentro da pandemia migrou do Brasil para a Índia. O Brasil e a Índia, guardadas as proporções, a Índia é um país que tem pelo menos 6 vezes a população do Brasil, que também tem desigualdades sociais muito importantes e que também é dirigida por um governo que a princípio não acreditou muito na gravidade da epidemia. Então tem muitas coisas em comuns, embora seja um país muito diferente. O que preocupa neste novo surto na Índia são as novas variantes do vírus. Nós sabemos que os vírus sofrem mutações, isso é típico, é característico dos vírus. Então nós teremos mutações. Com este surto, com essa enorme quantidade de casos ocorrendo na Índia, já surgiu uma nova variante, a variante indiana. E nós não sabemos ainda o comportamento dessas variantes no que se refere à fisiopatologia, e no que se refere à imunidade, à infectividade e à imunidade. Nós não sabemos, por exemplo, se as vacinas disponíveis terão ação sobre todas essas variantes. Tudo indica que até agora não há nenhuma variante que escape das vacinas que estão sendo utilizadas. Mas é uma hipótese e é preciso que a comunidade científica se prepare para isso. Aliás, em vários países, vários laboratórios já estão fazendo esse estudo. É um momento que o Brasil precisa investir na tipagem do vírus e na vigilância sanitária, especialmente os pacientes que vêm de fora do país.
Nós precisamos descobrir rapidamente as novas variantes para poder estudar melhor. Se não houver a tipagem do vírus, a gente não consegue descobrir isso. Bom, o que nós temos no Brasil hoje? A notícia mais recente é que as vacinas compradas até agora pelo Brasil, não que estejam no Brasil, mas contratadas para entregar no futuro, são 260 milhões de doses. Isso é o que diz, é a mais recente informação do Ministério da Saúde. Antes dizia que eram 400 e poucas milhões, hoje já se sabe, hoje a última informação são 260 milhões de doses. Esse número é insuficiente para garantir a vacinação de toda a população brasileira, né? Então nós vamos ter que conviver por mais algum tempo com o vírus circulando no país. Então nós temos que manter as condições de distanciamento físico, os cuidados pessoais, né, e nos preparar para enfrentar por algum tempo ainda a epidemia aqui no Brasil. Mas sobre a epidemia, eu quero tratar de um aspecto muito interessante. O Brasil, lamentavelmente, ultrapassou os 310 mil óbitos pela Covid-19, né? É bom a gente compreender que o Brasil tem cerca de 2,7% da população mundial e responde por mais de 11% de todos os óbitos do planeta. Então, isso demonstra numericamente que há alguma coisa errada na condução da pandemia, né, da epidemia aqui no Brasil. São os números. Mas desses números, né, dos 400, aí eu quero fazer aqui uma ligação da questão da epidemia com a gravidade da crise social que o Brasil já está vivendo e que deve piorar, né? Dos 410 mil óbitos, 70% são de pessoas que tinham mais de 60 anos de idade, né? O que dá em torno de 290 mil óbitos nessa faixa etária. Nós sabemos no Brasil que, por uma questão do nosso modelo de organização social, muitas vezes a renda das pessoas com mais de 60 anos, teoricamente já aposentadas, é fundamental para sustentar as famílias, né? Muitas vezes a única renda fixa que a família tem é a aposentadoria ou até o rendimento, né, da pensionista, do aposentado que tem mais de 60 anos. Isso significa que nós vamos deixar o dinheiro na economia, ele não muda de lugar para qualquer lugar, né? Ele só pode estar em quatro locais dentro da economia. Todo o dinheiro que existe no Brasil, meio circulante, ele só pode estar ou nas mãos do governo, do Tesouro Nacional, que são os impostos que ela arrecadou, ou na mão das empresas, que são os ativos, os investimentos das empresas, ou na mão das famílias, que é o dinheiro que as famílias têm para o seu consumo e para a sua poupança, ou no mercado financeiro, na especulação. E o que está havendo no Brasil é uma enorme migração do dinheiro das famílias para o mercado financeiro e para as mãos das grandes fortunas, né? Especialmente das grandes empresas, que são aquelas que estão lucrando, né? A maioria delas, ou continuam lucrando, ou com a epidemia ou na epidemia. Então, voltando ao raciocínio, são 290 mil brasileiros que deixam de receber aposentadoria, que deixam de receber pensão porque faleceram. A família perde essa renda. Isso dá, eu fiz uma conta rápida aqui, considerando que cada um receberia ou recebia um salário mínimo por mês, tem gente que era mais, isso dá 310 milhões de reais por mês que sai da economia das famílias, né? E que fica no Tesouro Nacional, fica com a Previdência, porque ela não tem mais que pagar essas pensões. Isso significa 3,8 bilhões de dólares em um ano.
Então é muito dinheiro que deixa de ir para a economia das famílias. E isso significa o quê? Que as famílias terão muito menos dinheiro para fazer suas compras, para movimentar o comércio local, especialmente o pequeno comércio, o pequeno serviço, que é onde as pessoas que ganham menos gastam o seu dinheiro. Um outro aspecto que a gente tem que salientar é que essas pessoas, quem ganha um salário mínimo, há cálculos mostrando que 45% do que ela ganha nessa faixa de um salário mínimo, ela usa para pagar impostos, porque ela gasta todo o dinheiro que recebe e os impostos no Brasil incidem sobre os serviços e sobre as mercadorias. Então, a pessoa vai lá comprar pão, leite, biscoito, carne, né, e vai gastar esse dinheiro. Parte desse dinheiro, 45% desse dinheiro, volta para o governo na forma de impostos. Isso vai impactar, portanto, a arrecadação do governo. Vai cair. Olha, se eu tiro 3,8 bilhões, né, da economia das famílias, elas passam a comprar menos e nós vamos arrecadar menos impostos e a tendência é uma queda na arrecadação dos municípios, dos estados, que já estão em dificuldade. Aqui na nossa cidade, os funcionários públicos aqui em Ourinhos estão sem reajustes já de salário, não estão falando em aumento, não, em reposição da inflação já há 2 anos. E a prefeitura alega que a queda da arrecadação impossibilita, que a epidemia, a crise impossibilita essa reposição. É mais retirada de dinheiro, né, das famílias, né? Isso é o que está acontecendo no Brasil como um todo. E isso é que está levando o Brasil a esta enorme crise social que decorre da crise econômica e da crise sanitária. Essa crise social significa, nós estamos somando os desempregados e os desalentados, nós temos 21 milhões de brasileiros que estão sem renda, né? 21 milhões de brasileiros, se você fizer a conta de 4 pessoas por família, dá 80 milhões de brasileiros. Isso bate com a situação ou as pesquisas que mostram que nós temos no Brasil hoje, metade da população brasileira, mais de 100 milhões de brasileiros, em situação de vulnerabilidade no que se refere à nutrição. São pessoas ou subnutridas ou que realmente enfrentam a fome. E é nesse contexto, nós vemos surgindo aí na comunidade várias iniciativas de entidades, de pessoas para arrecadar e distribuir cestas básicas. Isso é importante, deve ser feito, quem puder deve contribuir, mas não soluciona o problema. Porque o problema é muito mais amplo. Nós precisamos de políticas públicas para enfrentar isso, né? Isso é um direito dos brasileiros, está na Constituição, o direito à segurança alimentar. Então é preciso ter uma política pública ampla de geração de empregos e de garantia de rendas, né, para essas famílias voltarem ao consumo. Nesse contexto, eu quero aqui tratar dos depoimentos feitos à CPI, porque eles têm relação, né? Os depoimentos, tanto do ex-ministro Mandetta como do ex-ministro Taixe, no meu modo de entender, caracterizaram amplamente o seguinte: houve uma decisão deliberada do governo Bolsonaro, né, de apostar naquilo que algumas pessoas chamam impropriamente de imunidade de rebanho. O que significa isso? Significa que quando nós temos uma virose, um vírus circulando na população, há uma tese de que quando esse vírus atinge a ampla maioria da população, a população fica imune e a epidemia se extingue naturalmente. Então, no início, dentro do governo Bolsonaro, especialmente a equipe econômica do senhor Paulo Guedes, isso é o que mostra os depoimentos, é o que eu estou falando.
São os depoimentos tanto do Taixe como do ministro Mandetta, que dizem o seguinte: não, eu saí do ministério porque eles não atendiam às recomendações da ciência para fazer o distanciamento físico, o uso de máscara, os cuidados de higiene pessoal, né? O controle da disseminação do vírus, porque havia uma tese de que a epidemia seria passageira, né? E que não era necessário. E a mesma coisa ocorreu em relação às vacinas. No ano passado, quando o mundo começou a comercializar as vacinas, as pesquisas ainda estavam em andamento. Então esses contratos eram contratos que eram feitos sem a garantia de que a vacina daria certo. Mas os países mais desenvolvidos, mais estruturados, apostaram nisso e compraram vacinas de vários laboratórios. O Brasil resolveu postergar isso, porque tinha a ilusão de que a epidemia ia se resolver sozinha e que a economia não ia sofrer, porque era essa a tese, né? Nós precisamos cuidar da economia, senão as pessoas vão morrer de fome. E deu no que deu. Apostaram errado, porque o vírus é um vírus que tem uma letalidade importante, altamente infectante, né? Então ele pega muitas pessoas, e nós estamos vendo aí a tragédia de 410 mil óbitos, né? Isso porque foi uma condução equivocada, né, da epidemia, por uma crença de que o modelo adequado era deixar a imunidade. Imunidade de rebanho, entre aspas, que se diz, ela só é obtida com vacinação massiva, né? Para você, a doença em si não garante essa imunidade. Primeiro, porque você teria que expor toda a população a isso. Imagine quantas pessoas morreriam, né? Se com a exposição aí de perto de 20% da população, 25%, nós já temos 410 mil óbitos, imagine multiplicar isso por 4. Né? Nós temos 2 milhões de pessoas morrendo. Quer dizer, então é um absurdo, é uma loucura esse tipo de raciocínio. Mas foi um raciocínio que... E isso tem impacto na questão social. Por quê? Porque houve esse desaconselhamento, a crise foi piorando, porque como a gente não fez as testagens adequadas, os isolamentos setorizados, as barreiras sanitárias para conter a epidemia, ela se disseminou. E nós estamos aí sujeitos à terceira onda, né? O inverno está se aproximando, a vacinação ainda é muito lenta, nós não teremos uma vacinação significativa até o começo do inverno e corremos o risco de termos mais problemas. Outra coisa que os depoimentos expuseram foi a opção pelo uso do chamado tratamento precoce, mesmo contra a opinião dos ministros da Saúde, né? Pelo menos os dois que depuseram. Eu não sei o que o ex-ministro Pazuello vai dizer na CPI, né? Parece que ele adiou o depoimento dele, mas eu não sei o que ele vai dizer. Mas os outros disseram que não, que eles nunca recomendaram esse tipo de tratamento, que não tem eficácia, muito pelo contrário, tem pesquisas mostrando que são tratamentos ineficazes e que isso foi feito à revelia deles. Então é uma situação para ser apurada. Mas nesse contexto todo, e esse é o ponto que eu quero trazer, o economista Márcio Porcher traz uns dados num artigo dele de ontem, que ele retira da revista Forbes, mostrando que, fazendo uma comparação entre o que nós tínhamos na economia brasileira em 2016, né, e o que nós temos hoje, 5 anos depois, em 2021. Né? E aí ele traz um dado aqui que é muito elucidativo. Ele mostra que em 2016 o Brasil tinha 31 bilionários. Agora, em 2021, são 65 bilionários. Então, a crise sanitária, ou não só a crise sanitária, mas o modelo econômico neoliberal que o Brasil começa a praticar em 2016, ele levou uma concentração de rendas
sem precedentes. Quer dizer, eu estou falando aqui de bilionários, aqueles que têm $1 bilhão. Né? São pessoas que têm $1 bilhão, não, $1 bilhão, o que dá lá 5 bilhões de reais de patrimônio. Então são 65 no Brasil, um aumento de 110%. E no mesmo período ele compara o PIB brasileiro, quer dizer, a soma de toda a renda nacional nesse período. Em 2016, eu anotei aqui, o Brasil tinha, o PIB do Brasil equivalia a 2,4% do PIB mundial. Nós temos 2,7% da população, tínhamos 2,4% do PIB, né, um país pobre, né, mas que estava em via de desenvolvimento, não estava comparado aos outros países do mundo, situação tão penosa. Então nós tínhamos 2,4% de tudo que se produzia no mundo, de toda a riqueza gerada no mundo, do PIB mundial, eram produzidos no Brasil. Né? O PIB brasileiro era 2,4% do PIB mundial. Hoje, dados de 2020, porque os 2021 não foram fechados, obviamente, o PIB do Brasil representa 1,6% do PIB mundial. Veja bem, nós caímos de 2,4% para 1,6% nesse período. Uma queda de 33% no PIB brasileiro. Significa que, se nós dividimos isso pela população, que não diminuiu no período, até aumentou um pouco, o nosso PIB per capita, quer dizer, o dinheiro que cada brasileiro tem, a riqueza que cada brasileiro tem, na média, caiu 33%. É muito estranho porque caiu 33% a riqueza de cada brasileiro na média, mas entre os 65%, os 3% mais ricos, 1% mais ricos são os bilionários, nós passamos de 31% para 65%, houve um aumento de 110%. Então houve uma concentração brutal de renda, quer dizer, não é só a crise, que todo mundo perdeu, não. Há quem esteja perdendo muito dinheiro, né? Os trabalhadores, os pequenos empresários, os microempresários, aqueles que da área de serviços, de pequeno comércio, os trabalhadores de forma geral, todos eles perderam renda. Mas alguns setores mais concentrados de capital, né, que detêm oligopólios ou monopólios, esses ganharam muito dinheiro, estão ganhando. A mineração, né, o agronegócio exportador, continuam faturando muito. Então, com o dólar em alta, estão ganhando dinheiro. E principalmente o mercado financeiro. Vou trazer um dado aqui. Eu até anotei, saíram os resultados do Banco Itaú, do rendimento, do lucro do Banco Itaú, um dos bancos, dos maiores do Brasil, no primeiro trimestre agora de 2021, em plena crise. Qual foi o resultado? Eles estão em dificuldade? Tiveram prejuízo? Não. Tiveram 6,4 bilhões de reais de lucro no primeiro trimestre de 2021, em plena crise. 6,4 bilhões de reais de lucro. Estou falando de um trimestre. Isso significa, comparado ao primeiro trimestre de 2020, um aumento de 63% no lucro do Banco Itaú. E nós sabemos que os donos das ações do Itaú, né, os investidores do Itaú, são isentos de imposto de renda, porque lucros e dividendos no Brasil e em mais 2 países do mundo não pagam imposto de renda. Da mesma forma, nós sabemos que as isenções fiscais para setores importantes da mineração, do agronegócio, né, setores importantes dos defensivos agrícolas, continuam em pleno vigor. Ninguém mexeu nisso. E agora querem fazer a reforma administrativa, diz que não tem dinheiro para pagar os funcionários públicos. Congelaram os salários e vão fazer, estão propondo a reforma administrativa. Então esse é o panorama. Nós temos que compreender isso, porque eu insisto e falo isso sempre aqui,
nós temos que fazer um esforço para compreender a realidade, para discutir com as nossas lideranças locais e fazer uma mudança pela base. Eu desconheço, não vejo em nenhum município aí, posso estar enganado, se alguém tiver um programa bem feito nos municípios ou nos estados para gerar renda com investimento público, para gerar empregos, com frentes de trabalho, com apoio aos microempreendedores individuais, aos micros e pequenos negócios. Se alguém souber, passe para a gente, que é até uma experiência muito interessante para a gente compartilhar, explicar, olha, estão fazendo, existe isso. Porque o que eu vejo é uma letargia, né? E fica se empurrando com a barriga, como se esse modelo econômico não tivesse completamente falido. Esse modelo econômico neoliberal que só se preocupa em privatizar bens públicos, né? E cortar recursos do investimento do governo. Então era isso que eu queria trazer para vocês. A Atna mandou boa noite, Mário. Boa noite para a Atna, para todos que estão nos vendo. Quero agradecer muito a presença de todos, né? Nós continuaremos a nossa conversa nas redes sociais e dizer que nós estamos aí dispostos a ouvir informações diferentes, né? Até argumentos diferentes, que tem um outro ângulo que nos provem que esse nosso pessimismo na economia e na crise social é equivocado. Gostaria muito de estar errado, mas quando eu falei que nós estamos trabalhando de forma equivocada na crise sanitária, infelizmente eu estava certo. Eu gostaria muito de estar errado no que se refere à crise social enorme, crise social que se avizinha. Tá certo? Obrigado a todas, a todos e até a próxima.